Fala pessoal, tudo jóia com vocês? Aqui professor Rogério Santos e eu quero saber de você. Quer passar no Enem? Quer ser aprovado nos principais vestibulares do país? Mas você acha que física é uma matéria muito difícil e complicada? Então fica comigo aqui até o final desse vídeo porque você vai aprender muita física hoje. Muito bem, pessoal. Antes de começar com a aula, eu quero te perguntar, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu no canal ainda? Então, olha só, se inscreva aí no canal, marque o sininho para você receber a notificação de todas as próximas videoaulas, tá ok? Então vamos lá, pessoal. A gente vai continuar nessa aula aqui falando sobre movimento circular e uniforme, tá bom? Primeira coisa que eu tenho que falar sobre esse movimento é que ele é periódico. Por quê? Ele se repete em intervalos iguais de tempo. Isso significa dizer que a cada intervalo de tempo determinado, o ponto material passa exatamente pela mesma posição, tendo exatamente as mesmas características, tá bom? Então o movimento circular uniforme é um movimento repetitivo e periódico, porque ele se repete constantemente. As características do movimento do ponto material, que está fazendo a volta lá, movimentos circulares, elas se repetem constantemente, tá? Então com isso a gente vai definir algumas outras características do movimento circular uniforme. A primeira característica é o período. Então, o que vem a ser o período? É o tempo necessário para que o ponto material faça uma volta completa. Ou seja, desde que ele sai de um ponto, faz uma volta completa e chegue àquele ponto de novo. Então, o tempo que ele gasta para dar uma volta completa chama-se período, tá bom? Essa volta completa a gente também costuma chamar de ciclos, tá bom? Então, o movimento circular uniforme tem um período que é o tempo necessário para o ponto material completar um ciclo. Agora, uma outra característica que a gente deve acrescentar aí também é a frequência. Pessoal, frequência a gente vai entender da seguinte maneira: é o número de vezes que um determinado fenômeno se repete em determinado intervalo de tempo. Olha só, para você entender melhor, aí na sua escola, né, quando você está lá em sala de aula, que o professor faz a chamada, o que ele está fazendo? Ele está anotando a sua frequência. Então, em determinado período, não sei, uma semana, um mês, um bimestre, o professor ele anota quantas vezes você foi até a escola, quantas vezes você assistiu, melhor dizendo, determinada aula. Então o professor ele está ali anotando a sua frequência, o número de vezes que o fenômeno você assistir determinada aula acontece, tá bom? Então isso aqui é frequência. Em relação ao movimento circular uniforme, o movimento que se repete são as voltas ali que o ponto material dá. Então, a frequência é o número de vezes que esse fenômeno acontece em determinado intervalo de tempo, tá bom? A gente consegue ter uma relação entre frequência e período, tá? A frequência é sempre o inverso do período e vice-versa, tá bom? Aí a gente vai ter uma relação matemática que é essa daqui. A frequência é igual ao inverso do período, ou essa daqui. O período é o inverso da frequência. Então, essas são as primeiras duas características do movimento circular uniforme que a gente deve considerar, tá bom? Agora, as outras características, como velocidade angular, velocidade linear, se somam a essas outras duas que eu acabei de falar agora, o período e a frequência. Então, a partir de agora, a gente vai ver como que o período, a frequência, a velocidade linear e a velocidade angular se relacionam, tá? Aí, vocês vão estar munidos de mais ferramentas que vocês podem utilizar para abordar a resolução de um problema. E isso vai fazer com que você aumente aí muito as suas chances de acertar determinada questão, de conseguir alcançar a resposta correta, tá bom? Então vamos lá, vamos ver quais são essas relações aí. Muito bem, pessoal, eu vou utilizar essa figura aqui, esse círculo, para mostrar para vocês quais são essas relações que a gente vai ter a partir de agora, tá? Aqui eu tenho uma circunferência, né, que vai representar aí a trajetória que esse ponto material vai descrever, tá? Esse ponto material eu vou marcá-lo bem aqui. Então aqui está o nosso ponto material. Ele vai fazer várias voltas aqui, seguindo essa determinada trajetória em torno desse ponto aqui, que vai ser o nosso ponto central, em torno do qual ele vai fazer várias voltas, tá bom?
Vamos definir agora algumas características desse movimento. Então, primeiro, quando esse ponto material ele vai se movimentar para cá, assim, ó, no sentido, por exemplo, no sentido anti-horário. Então, ele vai acabar descrevendo um determinado ângulo. Vamos considerar uma volta completa, tá bom? O ponto material vai dar uma volta completa seguindo essa trajetória aqui. Ao fazer isso, ele vai descrever o seguinte ângulo. Ele vai descrever esse ângulo aqui, tá bom? Olha aqui, ó, esse ângulo aqui. Vamos chamar esse ângulo aqui de φ. É o nosso ângulo φ. Vamos utilizar aquela letra grega lá para representar esse ângulo, tá? Então aqui, ó, nós temos, na verdade, ele teve esse deslocamento angular, vou representar por ΔΦ. O que é o ΔΦ? É esse ângulo que o ponto material descreve, que ele varre ao longo de uma volta completa. Agora, vamos dizer que ele sai aqui, ó, do ponto A, ele vai dar essa volta completa aqui e vai chegar aqui nesse ponto, que vai ser o ponto B, tá? Nesse caso aqui, o ponto A coincide com o ponto B. E aí a pergunta é, ao fazer essa volta completa aqui, qual foi o arco descrito por esse ponto material? Ou seja, qual foi a distância que ele percorreu? Vou colocar aqui ao lado, aqui, ó, vou botar aqui. O arco AB, que esse ponto material percorre ao dar essa volta completa, vai ser igual ao perímetro da circunferência. Você lembra qual é o perímetro da circunferência? Vou colocar aqui para vocês, olha, é igual a 2πr, onde esse R é esta distância aqui, tá? Esse daqui é o raio da trajetória desse ponto material. Então, a gente tem essa primeira constatação aqui, né? Aliás, eu vou colocar aqui também o nosso ΔΦ, tá? Esse ângulo aqui, ó. Pessoal, numa volta completa, qual é o ângulo descrito? Esse ponto material, ele fez uma volta completa ali. Qual é o ângulo que ele descreveu ao fazer esse movimento? Olha, durante uma volta completa, basta você lembrar assim, ó, uma volta completa tem 360 graus, não é? Só que aqui a gente vai colocar na unidade do sistema internacional, que são os radianos, tá bom? Então, uma volta completa aqui equivale a 360 graus ou 2π radiano. Olha aí. Então, dessa volta completa, a gente está considerando uma volta completa desse ponto material, a gente já tem que o arco que ele descreve é igual a 2πr. E o ângulo que ele descreve é igual a 2π radiano. Lembra da definição de velocidade angular? Vamos ver agora a velocidade angular. O que ela é? Ela é definida como a variação angular dividida pela variação no tempo. Então, a nossa velocidade angular é isso aqui, ó. ΔΦ sobre ΔT. Vamos fazer agora algumas substituições ali. Então, quando eu substituir ΔΦ e ΔT, eu vou ter uma outra relação para a velocidade angular. Olha aqui, no lugar de ΔΦ, vamos colocar o ângulo que a gente tem. Tá aqui, ó. ΔΦ é igual a 2π radiano, tá bom? Vamos lá, vamos fazer essas substituições aí. Vou colocar aqui, ó, 2π, tá bom? Aqui, ó. ΔΦ, no lugar do ΔΦ, eu estou colocando 2π, tá aqui, ó. E no lugar aqui do ΔT, o que é o ΔT? É o tempo necessário para esse ponto material dar uma volta completa. Mas a gente viu que o tempo que ele gasta para dar uma volta completa ganha um nome especial, que é o período, tá? Então, no lugar desse ΔT, eu vou colocar um T assim, ó. Esse T aqui representa o período. Aqui a gente tem então uma primeira relação da velocidade angular envolvendo essas novas características que a gente tem visto aí. Então, além da velocidade angular ser ΔΦ sobre ΔT, agora a gente sabe que a velocidade angular também é igual a 2π sobre T. E vamos seguir adiante. A gente acabou de ver, vou relembrar aqui para vocês, que o período é o inverso da frequência e vice-versa. Ou seja, se eu escrever isso daqui da seguinte forma, ômega é igual a 2π vezes 1 sobre t. Pessoal, eu não mudei isso aqui, tá? Eu apenas separei. Aqui, ó, esse t eu escrevi assim, ó, 1 sobre t. O que é isso aqui?
é o inverso do período. Como é que a gente chamou o inverso do período? Frequência. Então, eu posso ter a velocidade angular escrita dessa maneira, ou eu também posso ter a velocidade angular escrita em função da frequência, tá? Então, aqui eu vou ter que a velocidade angular é igual a 2π, olha para cá, ó, 2π. O que é isso aqui? 1 sobre t é a frequência. Então, eu vou ter que a velocidade angular também pode ser escrita assim. Pessoal, comecei essa aula falando de período e frequência. Agora a gente está vendo que a velocidade angular pode ser escrita em termos do período e da frequência, tá? A partir de agora a gente tem velocidade angular assim, ou então ela pode ser 2π sobre t, ou ainda a velocidade angular é igual a 2πf, tá? Dessa forma aí a gente tem uma outra maneira de considerar a velocidade angular de um móvel, que no caso é esse ponto material, descrevendo um movimento circular e uniforme. O que está faltando? Velocidade linear.